meditar de uma maneira bem breve num texto que está em Romanos, capítulo número 13, versículos 11 até o 14. Romanos, capítulo 13, versículos 11 a 14. A palavra nos fala assim: E isto digo, Paulo falando, isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidados da carne em suas concupiscências. Amém? Glória a Deus. Esta palavra me veio à mente através do Espírito Santo no culto de ontem. Ontem nós estávamos aqui no culto do Departamento de Mulheres, a missionária Valéria, e ela enfatizava essa questão da volta de Jesus. Então eu me perguntei a mim mesmo, porque a primeira pessoa que tem que ser questionada somos nós mesmos. Eu me perguntei assim: qual é a expectação que eu tenho da volta de Jesus? E a irmã me mostrou muita coisa, que a minha expectação não está dentro dos padrões que a palavra assim nos oferece. Então essa palavra ela é pura e simples. Eu até fiz um estudo mais completo, mas eu gostaria de trazer aos irmãos que a ênfase comum da nossa expectação pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo é o incentivo para que nós possamos viver a santidade. Essa expectação é que faz com que nós vivamos essa expectativa da volta de Jesus, vivamos essa santidade. Então a irmã aqui ela enfatizou muito forte isso, a questão do perdão, a questão de como nós vivemos. Então nesse aspecto nós temos que ter uma visão introspectiva de cada um de nós. Ela citou algo que eu também gosto de citar muito. Nós quando estamos aqui no culto de ceia, nós lemos sempre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 em diante, e ali fala: examine-se o homem a si mesmo e coma desse pão e beba desse cálice. Então manda que nós façamos uma visão introspectiva, mas essa visão introspectiva ela não pode ser pura e simplesmente naquele dia. Nós devemos viver diuturnamente essa visão introspectiva de cada um de nós, como é que nós estamos vivendo e qual a expectação. Esse termo expectação, ele soa até um pouquinho, parece um erro de português. Alguns irmãos estão falando assim, deveria ser expectativa, mas expectativa ela envolve a questão visual. Expectativa é que você aguarda vendo. Expectação, eu fiz a junção, não sei nem se no português está correto, de repente eu posso até estar cometendo um erro de português, mas qual é a intenção de passar para os irmãos? Eu estou tentando passar para os irmãos uma expectativa com ação. Então eu juntei as duas, uma expectação, ou seja, nós temos a expectativa da volta de Jesus, mas nós temos que ter ação, e ação é na nossa vida, não mudar atitudes que nós temos. Deixar bem claro, irmãos, eu não estou jogando uma censura em cima da igreja, estou jogando uma censura primeiro em mim, depois cada um capta aquilo que é a necessidade de mudar nessa questão de ação. Então que nós vivamos essa expectação da volta de Jesus no nosso cotidiano. Amém? Que Deus abençoe. Gostaria de convidar a amada igreja a se colocar em pé. E nós estamos agora comumente nos cultos, nós estamos fazendo leitura de salmos. Então o pastor nos orientou nesta noite, se o irmão puder já providenciar na tela, devido às traduções, nós vamos ler o salmo número 10 e também o salmo número 11. Então toda a igreja deverá ler, se os irmãos puderem acompanhar através do telão, através da tela e de trás da televisão, para que nós possamos fazer essa leitura de modo ordenado e da mesma maneira na leitura que faremos, iniciando pelo Salmo 10, versículo 1. Vamos, 10, versículo 1, que fala assim, todos juntos: Por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga, todas as suas cogitações são: não há Deus. Os teus caminhos são sempre atormentadores.
Os teus juízos estão longe dele. Em grande altura tratas com desprezo os seus adversários. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Arma ciladas em esconderijos, como o leão do seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre, rouba-o colhendo na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-os, cobriu o seu rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueças dos necessitados. Porque blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirirás? Tu ouviste, porque atentas para o trabalho e enfado, para os tomares sob tuas mãos. A ti o pobre se encomenda, tu és auxílio do órfão. Quebranta o braço do ímpio e malvado, busca a sua impiedade, até dar mais achares dela. O Senhor é Rei eterno, na sua terra serão desarraigados os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás o seu coração, os teus ouvidos estarão abertos para eles. Para fazer justiça ao órfão e ao que é oprimido, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar da violência. Amém, glória a Deus. Agora vamos ao Salmo número 11. Iniciando pelo versículo 1. No Senhor confio, como dizeis, pois a minha alma. Foge para a tua montanha como pássaro, porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas, aos retos de coração. Na verdade que já os fundamentos se transformaram, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio, e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto está voltado para os retos. Glorificado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, ainda de pé, com alegria, vamos oferecer louvores de adoração ao nosso Deus. Reine sobre nós. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ombro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo
ti. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ombro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Declare ao Rei, reina sobre mim. Nós nos rendemos a ti, Senhor. A ti, reina sobre mim. Sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim. Eu me rendo a ti. Reina sobre mim. Sou tua noiva, espero e anseio por ti. Amém. Mais de ti, mais de ti e menos de mim, menos de mim e menos de mim, menos de mim. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais
diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Amém. Nós tivemos na semana passada o seminário apologético e vários temas foram abordados. E um tema que eu senti no coração de poder estar abordando nessa semana e quero complementar também hoje, é o tema da música. A música faz parte das nossas vidas. Todos nós gostamos de músicas e nós que somos o povo de Deus também tem a sua música. Uma senhora, nessa semana no rádio, depois que eu dei essa palavra, ela me ligou e ela disse uma frase que o saudoso pastor Natanael sempre dizia, e realmente nos fez lembrar a sua presença, a sua voz. Não podemos unir o profano com o santo. Então isso é uma frase muito forte. Não podemos unir o profano com o santo. Nós estamos diante de Deus. Deus é o quê? Santo, santo, santo. Então, eu estive nessa semana meditando algumas partes, na terça-feira, por exemplo, o texto que está em Efésios, capítulo 5, gostaria que você abrisse sua Bíblia, no verso 19, que nos fala através da música, mas também gostaria de dar um título para essa mensagem do Sermão da Temperança. Um dos frutos do Espírito, conforme Gálatas capítulo 5, é a temperança. Então vamos ler Efésios capítulo 5, verso 19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Vamos repetir todos juntos? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Senhor, que a Tua graça esteja sobre nós, continue sobre nós na exposição da Tua palavra. Esse verso
ele está antes de uma parte prática que o apóstolo Paulo vai falar. O apóstolo Paulo, ele sempre, a sua regra, quando ele escrevia, especialmente às igrejas, era, primeiro, entregar a doutrina. Entregar a doutrina no grego é didaquê. O Senhor Jesus também fazia isso para os seus discípulos, para as pessoas. Primeiro entrega a doutrina. Depois que a pessoa tem a inteireza da doutrina, o que ela tem que fazer? Ela tem que pôr em prática. Senão vai entrar por um ouvido. É apenas uma teoria. Se não for aplicada à vida, não tem valor nenhum. Então, o apóstolo Paulo, ele está falando esse versículo dentro de um contexto, que sempre nós devemos olhar o contexto do capítulo, e nesse contexto, na parte prática, ele vai dizer algumas coisas que nós devemos fazer. A primeira está no verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Primeira condição, para ter aplicação do texto. Depois, ele vai dizer a sujeição das mulheres com seus maridos. Mulheres, sede submissas aos seus maridos, porque é bom no Senhor. E ele vai fazer um paralelo com a igreja. Depois ele vai falar sobre a relação pais e filhos. Pais, não provoqueis seus filhos a ira. Então, há uma sujeição. E, por fim, ele vai falar dos servos e dos senhores. Essa é a aplicação que o apóstolo Paulo gostaria que aquela igreja fizesse e que ele também gostaria, através do Espírito Santo, que também fosse feita nas nossas vidas. Agora, esse versículo, que nós estamos falando da música, que é um versículo de aplicação, de prática, que deveria ser as nossas conversas, os nossos relacionamentos como irmãos em Cristo, é essa maneira que o apóstolo Paulo fala. E ele diz mais: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que nós fazemos no mundo espiritual, nós devemos fazer para honrar, glorificar o nome excelso, santo, do nosso Deus. Senão, o que nós fazemos no mundo espiritual não tem valor nenhum. Pode ser apenas algo para entreter o coração das pessoas. E eu creio que você não está aqui para um entretenimento social. Você está aqui porque você quer ver e ouvir a Deus. Você quer a palavra de Deus. Você quer que Deus haja na sua vida. Então o apóstolo Paulo, nesse contexto, ele vai falar um outro versículo que é muitíssimo importante, que é o versículo 18. E não vos embriagueis com o vinho, onde há o quê? Contenda, mas enchei-vos do Espírito. Agora, existe uma outra observação importante no que nós estamos lendo aqui na palavra de Deus. Essa palavra e. Essa palavra e, essa vogal e, ela significa uma transição. O apóstolo Paulo está fazendo uma transição de ensinos que você depois em casa pode ler do verso 1 até esse verso 18, ele vai dizer do modo que aqueles éfesos viviam no passado, viviam
em prostituição, em impureza, em devassidão, uma vida na carne, que não agradava mais agora a Deus. A mesma maneira como nós encontramos em Romanos capítulo 1, do verso 18 em diante, o apóstolo Paulo ele vai dar um diagnóstico da sociedade que estava ali em Roma e a mesma sociedade que nós estamos vivendo atualmente. Pessoas que estavam vivendo uma vida dissoluta. Então ele vai dizer: e não vos embriaguei com vinho. Uma palavra no original grego para esse não vos embriagueis é a palavra encher. Encher. A mesma palavra que ele utiliza para encher do Espírito. E o apóstolo Paulo, ele não estava falando simplesmente para que aqueles cristãos não tomassem de vez em quando um vinhozinho, mas ele estava querendo dizer que aquele modo de vida de que o vinho, por exemplo, ocasiona na vida da pessoa, quando a pessoa fica cheia de vinho, ela perde os seus sentidos principais, os seus neurônios ficam encharcados do álcool. E o álcool, o vinho, a princípio, ele é um estimulante, mas ele é também, farmacologicamente, ele é considerado um depressivo. Depois que a pessoa tomou o vinho, tomou a bebida alcoólica, ela entra numa fase de depressão. Você que andou por este mundo, você sabe muito bem do que eu estou dizendo. Aqueles fins de noite, a pessoa começa a se lembrar dos seus passados, dos seus fracassos na vida, e a pessoa então começa a se lembrar disso, e ela vai entrando num processo depressivo muito grande. O quê? O vinho é um estimulante. Eu penso também que, além disso, o apóstolo Paulo se referiu, ele se lembrou do que aconteceu lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles 120 irmãos ali em Jerusalém, no cenáculo, e aqueles irmãos ficaram cheios do Espírito Santo, e as pessoas que viram aqueles irmãos disseram o quê? Poxa, esses crentes aí estão cheios de mosto, estão embriagados. Então Paulo, ele estava com certeza pensando nessa figura em que o texto bíblico, ele sabia daquela experiência que aqueles irmãos tiveram. E dessa maneira, Pedro se levantou e disse: não, olha, eles não estão cheios de mosto porque é a terceira hora do dia, mas eles receberam o Espírito Santo de Deus. Então Paulo, ele sempre utiliza nas suas epístolas um contraste. Ele poderia entrar e falar positivamente: olha, vocês devem se encher do Espírito e continuar o seu pensamento. Mas ele utiliza um fato negativo, um fato que tem um contraste muito grande, e ele utiliza um fator positivo, que é o Espírito Santo. Então, essa ressalva é muito importante. E ele vai dar, então, essa condição que nós agora não devemos mais nos encher do vinho, no sentido negativo, mas agora devemos nos encher do Espírito Santo. Então, Paulo vai dizer que o Espírito Santo, ele é uma espécie de um estímulo para nós. Quantos nessa noite estão estimulados de estar na presença do Senhor? É o Espírito Santo que realiza isso. E uma coisa que nos chama a atenção
é que nessa palavra viver, ser cheio do vinho, onde há contenda, é a mesma palavra que está no grego dissolutamente. Quando nós ouvimos essa palavra dissolutamente, nós nos lembramos de uma figura que o Senhor Jesus também relatou, que está lá em Lucas capítulo 15, que é o filho pródigo. A palavra pródigo significa aquele que vivia e esbanjava. Não tinha controle. Enquanto ele tinha dinheiro, ele gastava. Então ele viveu, pediu aquela parte para o seu pai, e a Bíblia diz que ele viveu dissolutamente. Ele viveu de uma maneira que ele se encharcava com as coisas do mundo. Antigamente, quando não tinha o papel, as escritas eram feitas nos pelos de animais. E para que o pelo do animal pudesse ser esticado, porque ele retraía, ele passava por um processo de muitos óleos, de muitos líquidos, para que realmente ele pudesse ser esticado e ali ele pudesse, as pessoas depois pudessem utilizar para outra função. Então, essa vida encharcada levou o filho pródigo a uma situação a mais deplorável possível. E é isso que acontece quando nós vivemos longe de Deus. Podemos viver um certo tempo gozando dos prazeres deste mundo, podemos ter um certo status, uma profissão boa, uma vida boa, mas vai chegar um tempo em que a nossa vida, ela vai passando, e pode vir as doenças, pode vir os infortúnios, e pode vir, no final de tudo, vai vir a morte. E o que tens preparado? Para quem será? Moralmente, a pessoa pode viver bem nesse mundo, mas espiritualmente, ela não descobriu a razão principal da sua existência nesse mundo, que nós fomos criados para a adoração a Deus. Somente nós encontramos o verdadeiro sentido da nossa vida quando nós estamos numa verdadeira comunhão com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Não existe outra opção, outro caminho. Somente o Senhor Jesus Cristo é o caminho que nos leva à presença de Deus. De maneiras que aquele homem vivia encharcado. Mas um dia ele tomou uma posição. Vou voltar à casa do meu pai. Lá pelo menos tem os trabalhadores, eles têm pão em fartura. E eu não quero mais ser recebido como filho, mas eu quero ser recebido como servo. E assim aquele homem retornou. Essa é a figura de cada um de nós. Nós estávamos nessa situação. É isso que o apóstolo Paulo está querendo mostrar, que todos nós estamos nivelados por baixo. Não existe judeu, não existe grego, todos pecaram. Não existe nação melhor do que outras, todas estão em igualdade diante do Senhor. Não existe ninguém maior do que outros, todos estão nivelados por baixo. E a solução para isso, o apóstolo Paulo, para nós falarmos em salmos, para nós cantarmos hinos espirituais, ele vai dizer: enchei-vos do Espírito Santo. Oh, aleluia! Agora, precisamos entender o que é o enchimento do Espírito Santo. Duas coisas que o Espírito Santo é soberano. A primeira é a nossa conversão. E ele, quando vier, convencerá o mundo
do pecado. Quem nos convence do pecado não é o pregador, é a palavra, é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Eu sou um miserável pecador. Eu preciso de Deus. Sem Deus eu não sou nada neste mundo. Então isso Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, que é um selo. Tem até uma música que fala: eu tenho o selo da promessa. Você tem o selo da promessa na sua vida. Esse é o selo, é o carimbo. É como um protocolo quando você vai numa repartição pública e lá você vai entregar um ofício e uma via, a pessoa carimba e ali é um protocolo que você tem. Um dia nós reconhecemos publicamente que aceitamos o Senhor Jesus pela fé. Um dia nós publicamente descemos as águas e dissemos para Deus, para Satanás, para todo mundo, que agora nós estávamos unidos com Cristo através do batismo nas águas. Foi uma decisão que não foi imposta, é uma decisão voluntária. Ninguém impõe nada, não é como religiões, como estão no Oriente, como por exemplo a religião islã, que exige ou você entra, ou você tem que pagar um tributo, ou você então é degolado. Cristianismo não. Cristianismo é através do amor. O amor que Deus derramou através de Cristo em nós, que entregou seu Filho, sendo nós ainda pecadores. A outra coisa que o Espírito Santo faz, e ninguém pode fazer, é a plenitude do batismo com o Espírito Santo. Eu não posso orar por ninguém e dizer assim: o Espírito Santo vai vir sobre você e vai te dar um batismo do Espírito Santo. Ninguém pode fazer isso. Isso está na soberania do Espírito Santo. Quantos são batizados com o Espírito Santo aqui? Aleluia! Você teve uma experiência. Deve buscar, os que não são, deve buscar o batismo com o Espírito Santo. É uma promessa que Deus deixou na sua palavra. Agora, quando Paulo fala de encher do Espírito Santo, significa que isso está na dependência nossa. Dependência minha, dependência sua. Enchei-vos do Espírito Santo. Não podemos ter a ideia de que o Espírito Santo é um líquido. Não podemos ter a ideia de que o Espírito Santo é uma força ativa. O Espírito Santo é uma pessoa, é o Consolador. Aleluia! Jesus disse: e quando eu for, enviá-lo-ei outro, isso é, da mesma essência que minha e do Pai, e ele estará convosco. Aleluia! O Espírito Santo de Deus está aqui agora. Esse é um lugar que ele habita. Nós somos templos do Espírito Santo. E se nós somos templos do Espírito Santo, nós devemos ser cheios do Espírito Santo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Não é para ser mais ou menos, um pouquinho só, um pouquinho do mundo e um pouquinho do Espírito Santo. Isso não dá certo, não tem liga, não é uma amálgama que se une de duas substâncias e forma outra. Mas ou nós estamos cheios da carne, do vinho, ou nós vamos estar cheios do Espírito Santo. Do que você está cheio nessa noite? O Espírito Santo é uma pessoa. Isso tem que ficar bem claro. Agora, Paulo, ele recomenda o seguinte: perigo, aviso,
luz vermelha. Ele diz assim: não extinguais o Espírito Santo. Não extinguais. Pode acontecer. É como um bombeiro que vê um fogo, o que ele pega lá? A pessoa pode fazer isso, extinguir o Espírito Santo. Ele vai dizer também, nos seus ensinos, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. É profundo, irmão. O Espírito Santo pode se entristecer. Então, isso é no negativo. No positivo, é nós nos encher do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo em nós. Como um hóspede nosso. Aleluia, um convidado nosso, um convidado de honra, que habita meu ser pecaminoso, a minha natureza pecaminosa, mas esse ser espiritual, divino, ele está em mim. E quando ele está em mim, é como uma família que vai receber. Como eu estou vendo ali o nosso irmão, coitado, ele tem que estar cuidando ali do seu filhinho. Uma família que vai receber um convidado todo especial na sua casa. E os filhinhos, os seus 4, 5 anos, querem correr. O que os pais recomendam? Aquele hóspede ilustre está lá no quarto de visita. E aí você diz para os seus filhos: olha, filhinho, hoje nós temos um convidado todo especial. Esse convidado, ele não pode ser importunado. Procura se comportar, não fica gritando, não fica correndo, não fica fazendo barulho, para não acordar o nosso convidado. Porque senão ele vai ficar importunado. Não é assim? E com o Espírito Santo? Será que nós agimos da mesma maneira? Nossa vida agitada de uma hora para outra, será que o Espírito Santo é um hóspede bem aceito dentro de nós? Do nosso corpo, da nossa vida? Ou nós não temos tempo para o Espírito Santo de Deus? Enchei-vos do Espírito Santo. Hoje, as pessoas estão com as suas mentes, e nós podemos nos incluir nisso, os crentes, com as nossas mentes cheias, muitas das vezes de objetos, de coisas materiais, de alvos que nós temos colocado como metas. Parece que o nosso pensamento, ele não sai, não consegue se desvencilhar daquilo que nós estamos colocando na nossa mente como objeto. Por exemplo, futebol. Tem pessoas que só falam de futebol. Porque o meu clube, o meu time fez isso, fez aquilo, sabe a escalação, quando jogou, quando não jogou, ou então na novela, o que está acontecendo lá. A mente está cheia disso. Ou então a mente está cheia de situações de devassidão, de pornografia, de sensualidade, que a pessoa só está pensando em coisas dessa natureza. Ou então, a pessoa está cheia com o seu pensamento de fulano A. E o fulano B está cheio de pensamento do fulano A. Não
tem outro pensamento a não ser esse. Como é que o Espírito Santo pode encher? Como é que nós vamos falar em salmos, e hinos, e cânticos espirituais, se a nossa mente, ela não está cheia do Espírito Santo? E aí Paulo, para concluir, dando sempre graças por tudo a nosso Deus, tudo que nós fazemos. O modelo é esse, falando entre vós em salmos, por isso que eu tenho lido os salmos. Eu espero que todos estejam gostando, porque afinal é a pura poesia israelita de como eles adoravam a Deus. Nós temos que ter essas palavras constantemente na nossa mente para poder adorar a Deus, para ter o que levava tanto o salmista a adorar a Deus. Você lê lá em Colossenses 3,16, habite ricamente a palavra de Deus em vosso meio, cantando em salmos, hinos espirituais. Como é que nós podemos trazer uma música do mundo e trazer para dentro da igreja? Colocar uma letra, podemos contextualizar alguma coisa lá fora, mas dentro da igreja nós temos que buscar o que a palavra de Deus nos diz. E depois ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Existem algumas traduções que o certo aqui é no temor de Cristo, no temor de Cristo. O que significa isso? Significa que enquanto você tem comunhão com uma pessoa, ela está com a mesma visão bíblica que você tem, a mesma doutrina, você tem que se sujeitar a ela. Vocês se lembram de Gálatas capítulo 2, quando Pedro estava comendo com aqueles cristãos judaizantes? O que aconteceu ali? Ali aconteceu um fato importante que serve de ilustração para o que nós estamos dizendo. Pedro estava comendo com os cristãos judaizantes. Quando chegou os cristãos gentios, aliás, Pedro estava comendo com os cristãos gentios, que eram os da Galácia. Quando chegou os cristãos judaizantes, o que ele fez? Agora eu vou ficar aqui. Agora eu vou ficar com os judaizantes. Afinal, eu sou judeu. E o que aconteceu entre ele e Paulo? Paulo repreendeu-o. Puxa, Paulo, aquele que dizia que era o mais miserável dos homens, ele estava diante de um dos maiores apóstolos do Senhor Jesus Cristo. E ele diz lá em Gálatas 2, eu lhe resisti na cara. Por quê? Porque o comportamento dele foi errado. Ele não deveria fazer isso. Então nós estamos sujeitos uns aos outros, desde que estejamos vivendo dentro do que Paulo está falando, não nos embriagando com vinho, enchendo-nos do Espírito, cantando entre salmos, hinos espirituais, dando graças a Deus em tudo. E aí sim, a recomendação da palavra é nos sujeitarmos. Mas quando outros não estão dentro desse modelo, opa!
Aqui não. Então, irmãos, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Quantos nessa noite querem continuar a ser cheios do Espírito Santo de Deus? A bebida alcoólica e as coisas humanas, elas trazem um esgotamento físico. Hoje, a doença do século é a depressão. As pessoas estão esgotadas. O Espírito Santo não deixa ninguém esgotado. Aleluia! O Espírito Santo, ele enche a pessoa. A pessoa busca força no Espírito Santo. Aleluia! Como nós ouvimos aqui na terça-feira, a irmã dando testemunho. A sua proposição era ficar até 11h30 na vigília. Mas o Espírito Santo agiu no coração dela. Eu quero ficar mais. Eu quero mais experiência com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo age, nós buscamos esse enchimento, nós estamos sempre prontos para a obra. Nós dizemos como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Não tem esgotamento. Nós somos revigorados, renovados, porque a água do Senhor Jesus Cristo é uma água que está sempre adentrando, não está parada, não cria bactérias, mas ela sempre vai nos banhando, para que nós possamos fazer a obra do Senhor. Na convivência que eu tive com o pastor Natanael, em toda a minha vida, eu nunca vi ele desanimado. Sempre ele passou por grandes lutas. Os irmãos nem imaginem, muitas lutas, de chegar e dizer assim: para mim chega. Mas eu sempre via, o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. O choro pode durar um certo tempo, mas a alegria do Senhor vem. E o Espírito Santo de Deus, ele nos dá essa alegria, para nós não ficarmos prostrados. Vamos ficar de pé. Que nesta noite tem alguma coisa desse mundo que está te enchendo. Se você não aceitou o Senhor Jesus Cristo, eu te convido a sair do seu lugar, vir aqui na frente. Enquanto nós louvamos aqui, que o teu Santo Espírito esteja falando profundamente nos corações. Aleluia. Se você sente isso, saia do seu lugar, venha suplicar o enchimento do Espírito Santo de Deus nessa noite. Ele está aqui, ele quer fazer da sua vida uma verdadeira morada. Menos de mim. Que ele cresça. Que ele cresça. E eu diminua. Que ele apareça. Eu me constranja com a sua glória.
Vamos orar. Senhor, nosso eterno Pai, Tua palavra diz que nós devemos falar em salmos, hinos, cânticos espirituais. Mas, Senhor, antes, não podemos nos embriagar com vinho onde há contenda, as obras da carne. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Ó Deus, que realmente o Teu povo esteja cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Para que possam falar em cânticos espirituais, em salmos, Senhor, para que possam honrar ao Senhor com as suas vidas, em tudo Te adorar, e possam se sujeitar no temor do Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, abençoa a nossa irmã que está aqui, que reconhece isso. Ó Deus, que humildemente se quebranta na sua presença, que ela possa ser cheia do Teu Espírito Santo de Deus. Oramos pela sua vida, Senhor. Ela vive sozinha, Senhor, mas que a Tua presença esteja sempre com ela. Nos seus momentos a sós, ela tem o conforto, aleluia, da Tua presença no seu lar. É o que nós Te pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelos? Então venha conhecer a Rinaldi Odonto. Tem estacionamento próprio? Você poderá contar com uma agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação e procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias são feitas com aparelhos de última geração. Nossa satisfação aqui na Rinaldi Odonto é ver você feliz, com seu sorriso sempre bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones: Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto você recupera a beleza do seu sorriso.